O estado de São Paulo tem hoje cerca de 8.500 bombeiros militares, cerca de 300 mil bombeiros civis. Tem um projeto aqui na casa do senhor que busca justamente tornar obrigatória justamente a presença de um bombeiro civil nessas empresas que prestam serviço ao Estado. Exatamente, é o projeto 360 de 2018, que foi construído coletivamente, né, com os vários segmentos dos bombeiros que atuam nessa área e obriga, o nosso projeto de lei obriga as concessionárias e as empresas que prestam serviços para o Estado a manter o bombeiro civil dentro das suas instalações, por uma questão de segurança. Esse caso recente que aconteceu no HCOR, no Hospital do Coração, em que ele estava me contando que o fogo foi rapidamente controlado, justamente porque, apesar de ser um hospital privado, estava lá a presença do bombeiro civil, tinha uma equipe de bombeiro civil ali dentro. Então, isso mostra, corrobora ainda mais para a tese do seu projeto aí, do quão é importante se ter a presença desses profissionais nessas empresas que prestam um serviço ao poder público. Com certeza, na verdade todas as empresas deveriam, mas nós estamos ter o bombeiro civil, mas nós estamos começando já com as concessionárias e com as prestadoras de serviço, até porque é fundamental a presença desse profissional, como eu disse, para manter a segurança das pessoas que trabalham ou que estão frequentando essas empresas. Esse projeto é excelente, ele tem o nosso apoio, participamos das discussões preliminares e o que esse projeto prevê é que as empresas de grande porte que prestem serviços e obras para o estado de São Paulo tenham sua equipe de prevenção e resposta à emergência, seus bombeiros civis contratados acompanhando os trabalhos que acontecem. Existem muitas obras que são em regiões remotas, onde o socorro público pode demorar tempo demais para chegar e a falta de uma equipe de bombeiros lá pode ser a diferença entre você salvar ou não algum trabalhador num acidente que precisa de um salvamento ou até um dano maior para o meio ambiente, que pode ser contido por uma equipe treinada na região. A gente teve um caso recente aqui em São Paulo, no HCOR, no Hospital do Coração, justamente que houve um incêndio em um dos andares do hospital e que a presença do bombeiro civil ali foi fundamental para o controle daquele incêndio. Sim, no município de São Paulo você tem uma condição de socorro muito boa do poder público. O Serviço de Bombeiro Militar tem uma cobertura muito boa dentro da capital. Mesmo assim, você tem condições de trânsito. O HCOR, ele é na Avenida Paulista, na esquina, e o incêndio aconteceu entre 5 e 6 da tarde. Então é o horário de pico de trânsito mais difícil para a chegada do serviço público. O HCOR é um dos muitos hospitais de grande porte de São Paulo que tem suas próprias equipes de bombeiros civis contratados 24 horas cuidando da edificação. No caso, a equipe de bombeiros do HCOR acabou com o incêndio em menos de 20 minutos. Então, quando chegar as viaturas do bombeiro público, estadual, militar, o pessoal do serviço interno já tinha resolvido a emergência. Então é um exemplo da importância de você ter, em edificações complexas como hospitais, você ter sua equipe de bombeiros. Para você ter ideia, um hospital você tem tubulações de oxigênio pressurizado em todos os andares, você tem risco radiológico, você tem risco químico, você tem muito inflamável e principalmente você tem uma enorme dificuldade em conseguir remover essas pessoas, os pacientes, os ocupantes, em especial o pessoal que tiver em algum procedimento cirúrgico, o pessoal de UTI, que depende de aparelhos para sobreviver, você tem uma dificuldade muito grande no abandono no hospital. Então, áreas de hospital é muito importante que você tenha equipes de bombeiro para fazer uma prevenção e, se acontecer alguma emergência, em poucos minutos resolver, como foi a equipe do HCOR. Tem um dado muito importante para passar para você agora de casa. Você sabia que os bombeiros recebem, em média, 10 mil ligações, mas que 9 em cada 10 ligações são consideradas trotes ou são consideradas reclamações? Quem está aqui comigo é o Ivan Campos, ele é presidente do Conselho Nacional dos Bombeiros Civis, vai bater um papo com a gente, quer dizer, é um dado alarmante e, acima de tudo, preocupante quando você tem essa realidade de 9 ligações, de cada 10 ligações, 9 são consideradas
trotes ou reclamações. Isso interfere muitas vezes diretamente no salvamento de uma vida, não é isso? Ah, com certeza. Você tem uma situação de trote em que você acaba, às vezes, deslocando um serviço de atendimento à emergência, uma viatura com uma equipe, que enquanto está nessa situação, que pode ser um trote, ela deixa de estar disponível para ajudar outras pessoas que podem estar numa emergência real. E dentro do estado de São Paulo, e como em todo o país, alguns lugares, situações maiores, mais graves ou menores, mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na região metropolitana, você tem um trânsito caótico. Então, às vezes, você deslocar uma viatura que fica presa no trânsito no caminho é algo muito ruim. E no interior, você tem mais de 80% dos municípios que não tem serviço de bombeiro ou tem quantidade insuficiente para atender, e às vezes você dá um trote para vir um socorro da cidade vizinha, que é algo pior ainda. Então, o trote é algo que tem que sair da nossa educação, da nossa cultura de segurança e prevenção de emergência. Infelizmente, é uma realidade que não é de hoje, essa questão do trote aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil de uma forma em geral. São dados que são atualizados pela corporação, mas que são também dados bem antigos do conhecimento público, essa questão de trotes. Sim, trote é algo muito sério. Nas empresas e nas comunidades, nos municípios onde você tem serviço de bombeiros civis, às vezes você tem uma incidade menor de trote, porque como o pessoal está lá perto, né, na situação imediata já identifica e acaba não acionando o serviço público. Mas, via de regra, quando você tem situações que esses trotes acontecem, é um problema de cultura da população, é algo terrível, algo que tem que ser educado, campanhas de conscientização em escolas para as crianças e punições mais sérias com lei para os adultos que fazem isso também. Inclusive, falta isso, essa questão de políticas públicas e incentivo ao combate ao não trote, a não se praticar o trote. Falta isso, a conscientização, um trabalho de repente nas escolas, haja vista que a gente sabe que muitas vezes esses trotes partem de adolescentes. Sim, falta muito da cultura de prevenção e resposta à emergência em escolas, da educação de prevenção e resposta à emergência. Você não precisa ter só um profissional de emergência habilitado para isso, mas noções básicas que possam salvar pessoas, como por exemplo, a maioria das escolas que se você for hoje, nunca foi feito um plano de abandono, nunca foi feito um exercício simulado, um alarme de incêndio, o pessoal abandonar o prédio. Não é só o trote, mas a cultura de prevenção e resposta à emergência é algo que tinha que ser educado desde pequeno. Recentemente temos uma lei que obriga que os profissionais da área de educação tenham curso de primeiros socorros, porque nem isso tínhamos há pouco tempo. Então, você pode contar muito com o serviço público e às vezes com a equipe da própria instituição, principalmente faculdades grandes centros universitários costumam ter suas equipes de bombeiro civil lá dentro. Mas é necessário que você tenha educação e cultura do povo, da população em geral. Outro exemplo simples, às vezes você vai no cinema com a sua família e você senta para ver o filme e você nem se atenta onde é a saída de emergência naquele cinema onde você está sentado vendo o filme. Então falta essa cultura de prevenção e resposta à emergência. Em relação ao estado de São Paulo, como eu falei agora há pouco, a gente tem cerca de 8.500 bombeiros militares, cerca de 300 mil bombeiros civis. Agora, partindo, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, estado aqui pertinho. No Rio de Janeiro, há o dobro, mais que o dobro, na verdade, no número de bombeiros militares. O estado de São Paulo ainda tem muita carência nesse quesito, nesse ponto, em relação a bombeiros militares? O Brasil inteiro. Os sistemas de bombeiros públicos, militares no país, em geral, estão em 10, 20% do necessário para atender. Você falou do Rio, que é nosso vizinho. Minas é muito pior. Minas Gerais é uma dos piores índices no país de proporção de serviço de bombeiro militar por município atendido. Que é um estado muito grande. Sim, e você tem muitas estradas, muitos municípios pequenos, é assustador. Mas aqui dentro de São Paulo também temos essa realidade difícil de serviços públicos de bombeiro. Uma das alternativas que estão se estudando no país é a criação de serviços de bombeiros civis municipais, seja do próprio município, onde o prefeito pode criar um serviço de bombeiro civil municipal, a exemplo do que ele faz com a Guarda Civil Municipal ou com a Defesa Civil Municipal, ou ele pode firmar convênio com uma entidade de ajuda humanitária para prestar serviço no seu município. Isso é muito comum no sul do Brasil, onde você tem bombeiros voluntários, associações de ajuda humanitária com bombeiros voluntários conveniados ao município, e esses serviços atendem a sociedade com o poder público do município.
quais são os principais desafios, quais são as principais demandas no dia a dia para o bombeiro? O bombeiro civil, o bombeiro em geral, vamos definir bombeiro. Bombeiro ou bombeira é a pessoa que trabalha com prevenção e resposta a emergências. Qualquer emergência, dependendo do equipamento que ela tenha, do treinamento que ela tenha e dos protocolos que o empregador dela lhe respalda a executar no seu dia a dia. Se o bombeiro é um bombeiro militar do Estado, ele tem poder de polícia para fazer o atendimento de rua. Se o bombeiro é um bombeiro civil contratado por um município, ele também faz o mesmo atendimento de rua pelo município. Se ele é um bombeiro contratado por uma empresa, ele vai prestar esse socorro na empresa, principalmente as de grande porte, petroquímicas, usinas, mineradoras, refinarias, como um dado importante é que esses bombeiros civis de grandes empresas, normalmente, por responsabilidade solidária da empresa, atendem também a vizinhança. Então, numa realidade que temos hoje no país, onde a maioria dos serviços dos municípios não são cobertos por serviço de bombeiro público, você tem uma importância muito grande de serviços civis, tanto municipais quanto em empresas que possam atender a vizinhança. Para a gente finalizar esse papo, a gente acabou de sair do período junino e todo ano, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, a gente recorre naqueles mesmos incidentes da criança que se fere lá com a fogueira. A gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, recentemente em Osasco, o caso do prefeito que foi acender a fogueira, o prefeito de Osasco, o Rogério Lins, e ele acabou sofrendo queimaduras de primeiro e segundo graus, não só ele como a mulher e mais 3 pessoas que estavam por perto também. Então, qual é o risco, por exemplo, na hora de se acender uma fogueira? A gente sabe que o período junino já passou, mas vem o próximo. Sim. Não, e não é só isso, o mesmo tipo, o mecanismo de acidente que aconteceu com ele é o que pode acontecer com qualquer um de nós na churrasqueira em casa no fim de semana. O que pode ter acontecido ali? O que aparenta ser, estamos aguardando mais informações da perícia, mas o que aparenta ser é que quando foi se preparar a fogueira, se jogou algum combustível lá. E um detalhe importante é que o que queima não é um líquido combustível, não é a gasolina, não é o álcool, é o vapor daquilo. Aquele vapor que é o que queima. Então, quando você joga combustível em madeira, em carvão, ou algo assim, começa a subir um vapor combustível inflamável e aquele vapor é que pega fogo. E na fogueira, dá a impressão nas cenas que tem um celofane decorando aquela armação, aquela pirâmide. Sim, aquele celofane, se você jogou combustível lá, pode ser que o celofane tenha funcionado como uma bexiga, um balão, segurando todo o gás, todo o vapor inflamável de um líquido que podem ter jogado lá. É uma suposição, mas é um mecanismo que poderia explicar o que aconteceu. Juntou aquele monte de vapor de combustível dentro daquele balão de celofane em volta, quando a chama encostou, explodiu tudo como uma bomba de gás. Quanto tempo de bombeiro o senhor tem? Eu desde os anos 90. Não está querendo entregar a idade ele aqui, mas só para a gente finalizar, Ivan, então, finalizando de fato agora esse bate-papo, quais são as dicas primordiais que você deixa aí para o pessoal de casa, principalmente quando vai mexer com fogo? Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. E na medida do possível, sempre tem um profissional especializado naquilo, não só bombeiro para a área de emergência e segurança, mas, por exemplo, você vai fazer alguma coisa com fogo, procure um especialista daquilo, um pirotécnico, alguém que mexe com fogos, por exemplo, a Boate, se tivesse alguém especializado lá, ia ver, olha, você não pode soltar aqui porque agora tem um fogo que não tinha antes. E essa atitude custou a vida de centenas de pessoas? Sim, muito. Quando você tiver um show de fogos, quando você tiver uma situação que vai ter fogo, que vai ter explosão, que vai ter algum efeito pirotécnico, além de você ter a equipe de emergência de bombeiros civis, contrate o serviço especializado, um profissional habilitado no manuseio daquele material.